Nesse bloco a gente vai resolver as 6 questões que faltam para terminar o Enem 2017, ok? Como essa questão 134 aqui é de termodinâmica, mas a gente já resolveu ela com a de circuitos, a gente vai resolver só as outras, ok? Ela envolvia calor específico, mas ela entrava com circuitos, a gente resolveu no bloco de eletricidade. Então agora a gente vai fazer essas outras aqui de troca de energia, 103 a 119, essas de óptica, ok? E essas outras 3. A 101 a gente já fez lá com cinemática, mas a gente vai revisitar ela para falar algumas coisinhas de óptica. Vamos lá. Questão 103. Olha só. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, que é o H2, ok? Usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Então, aqui você vê que a rede de distribuição elétrica está recebendo eletricidade das turbinas eólicas, ok? Uma usina eólica comum seria até aqui. Mas parte dessa eletricidade não vai direto para a rede de distribuição, mas vem para a produção de hidrogênio, ok? Hidrogênio gasoso, molecular. Esse hidrogênio é armazenado, ok? Armazenamento. Parte dele já vai direto para servir de combustível, ok? Outra parte dele vem para uma válvula de mistura, tá vendo? Onde ele se junta com o biogás, de um lugar de armazenamento de biogás, ok? E essa mistura na planta mista de geração de energia produz tanto eletricidade quanto calor. Essa eletricidade é a segunda fonte de eletricidade que vai para a rede de distribuição, tá? Então você vê que ela tem duas grandes fontes. Parte vem diretamente das turbinas eólicas, outra parte vem dessa combustão que vai acontecer entre a mistura envolvendo biogás, hidrogênio, eu acredito que oxigênio também. Ok? Então vai haver produção de eletricidade e calor que vai ser aproveitado também de alguma forma, né? Porque ele vai ser veiculado de alguma forma para algum lugar. Ok? Nem que seja para resfriar a máquina, ok? O maquinário dessa planta mista. Beleza, vamos lá. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada, pois o quê? Nós temos algumas possibilidades aí, vamos ver. Pois o quê? Porque a planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição. Será que, bom, se esses caras pararem por um tempo, será que essa eletricidade vem para cá via eletrólise? Não é o que acontece, pessoal. A eletrólise que vocês conhecem no ensino médio, a principal relação de eletrólise é uma quebra promovida por fagulhas elétricas. É a eletrólise da água, onde você pega água líquida ou gasosa, tá? Eu não tenho certeza, e produz hidrogênio molecular e oxigênio molecular. Ok? Então, não é eletrólise o que acontece na planta mista. A gente não faz eletrólise de biogás, que são moléculas grandes, ok? Para produzir energia, nada disso. Item B. O hidrogênio produzido e armazenado, ok, esse hidrogênio foi produzido com a energia das turbinas. Se elas pararem, bom, um pouco já tinha sido produzido e armazenado, ok? Então, existe um pouco. O hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade. É exatamente o que ele está mostrando aqui, ok? Esse biogás e o hidrogênio vão sofrer combustão na planta mista, gerando calor e eletricidade. Essa eletricidade é a segunda via de abastecimento da rede de distribuição. Está conforme esse mapa que a gente recebeu, não tem nada que dê problema, certo? Provavelmente tem O2 envolvido, galera, porque se trata de uma combustão também, tá? Além do hidrogênio e do biogás. No item C, ele fala que é um conjunto de turbinas, então a gente já fechou ali com o item B, mas vamos ver se a gente descarta de fato os outros. No item C, ele fala de um conjunto, porque há um conjunto de turbinas que continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior, seriam as turbinas associadas aqui, as turbinas eólicas. Ok, tinha vento, o vento parou, então essas turbinas continuam girando por inércia. Bom, se não houvesse atrito, elas continuariam girando por inércia, e se não houvesse nenhuma força que impedisse isso.
Mas elas não estão livres, elas estão ligadas a um equipamento que é uma bobina, ok, na presença de um campo magnético. E essa bobina, na presença do campo magnético, ela vai sofrer uma força de resistência que vai fazer a turbina parar de girar. Ok? Se a turbina continuasse girando sem parar, ela teria energia cinética constante. Energia cinética ao longo do tempo. Ela teria energia cinética constante. Como ela pode ter essa energia constante e ainda continuar produzindo energia elétrica? Ok? A gente teria uma fábrica de energia que não para de produzir energia e não gasta energia nenhuma. É impossível que isso aconteça. Para que surja energia elétrica, essa energia cinética vai sendo consumida. Vai aparecendo mais energia cinética, ela é reposta o tempo todo pelos ventos, enquanto houver vento, pelo menos. Mas a energia cinética tem que morrer, entre aspas, para que surja a energia elétrica. Ok? Ou seja, ainda que não houvesse atrito aqui, só o fato de ela estar sendo usada para produzir eletricidade implica que vão surgir forças que resistem ao giro. Se essa turbina estivesse girando nesse sentido aqui, ok? Se ela estivesse girando nesse sentido aqui, iam aparecer forças que iam segurar as pás, fazendo contra o sentido do giro, impedindo elas de continuarem girando indefinidamente, tá? Então a C não pode ser falsa. Falsa A também. D. Porque a combustão da mistura biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da extração. Não dá. Ok? Energia elétrica não vai ser gerada diretamente por uma combustão de biogás e hidrogênio. Ok? Primeiro, porque combustão sempre envolve oxigênio. Segundo, porque é uma reação química, a gente não capta energia elétrica diretamente de reações químicas com essa facilidade toda. Pelo menos não com moléculas grandes envolvidas como biogás em grande escala, como está proposto aqui. Ok? Então a D também é falsa. E aí? A planta mista de geração de energia é capaz de usar todo o calor fornecido na combustão. Que combustão? Existe uma combustão acontecendo aqui. É capaz de usar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade? Isso daqui é impossível por causa da segunda lei da termodinâmica. Por isso que essa questão é interessante do ponto de vista termodinâmico. Nunca a gente vai conseguir pegar todo o calor que a gente tem, tá? E manter ele na forma de alguma energia útil. Ok? Essa ideia de energia útil ela é chave na segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia. Ela diz que a quantidade total de energia num sistema, desde que ele seja um sistema fechado, eu controle, não deixe perder nada que eu não vá perceber e nem entrar nada que eu não perceba. Então eu sei de onde vem e para onde vai, tudo que acontece dentro do meu sistema, ainda que um pedaço do meu sistema perca para outro, eu estou monitorando isso daqui, não deixo entrar nem sair. Okay? Então, num sistema fechado, a primeira lei da termodinâmica diz que é a conservação da energia. Então, para algum lugar a energia foi, ela não desaparece nem aparece do nada. Essa seria a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei diz que eu nunca consigo manter toda a energia útil que eu tinha no começo. Se a energia útil que eu tinha no começo era o calor produzido por essa queima na planta mista de energia, eu não vou conseguir fazer processamentos dela com máquinas térmicas e etc., mantendo essa mesmíssima quantidade de energia em joules, né? Ou em qualquer outra unidade, enfim, como energia útil para mim. Sempre vão haver perdas na forma de calor, ok? Que dentro do meu sistema fechado eu posso estar monitorando ainda, ok? Está aquecendo as minhas peças, está aquecendo a máquina, está indo para a água esse calor, ou está indo para algum lugar. Ou está emitindo radiação também, por exemplo. Porque para algum lugar está indo, não está desaparecendo, mas está deixando de ser energia útil. Então eu não consigo, em usina nenhuma, fazer uma máquina térmica perfeita que possa pegar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Ok? Sempre uma parte é dissipada. Essa é a questão 103. Eu achei ela de nível fácil. E vocês? Alguma dessas questões, algum desses itens confundiu vocês? É comum disso acontecer em questões onde os itens são dissertativos. Qualquer dúvida vocês me mandam. Vamos lá. A próxima questão é a questão 119.
de termodinâmica? Galera, essa daqui é bem simples. Eu até marquei ela como azul, porque eu acredito que, sei lá, conhecimentos gerais já ajudam a entender ela, tá? Não precisa de nada de colegial para resolver ela, não. Dá uma olhada. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, pedaços faltando, certo? Preenchidos com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feitos de concreto. Um piso tradicional de concreto, todo fechado, e o piso concregrama, que tem pedaços vazados em qualquer formato, que ele colocou retangular, ok? Onde vai ser plantada a grama. Beleza? A utilização desse tipo de piso em uma obra tem qual objetivo? Como vocês podem perceber, essa questão envolve biologia, okay? Porque tem grama, vai falar de matéria orgânica, envolve geografia, porque fala de impermeabilização em áreas urbanas ou pelo menos habitadas pelo homem. Envolve um pouco de química, porque fala de alteração do pH. É uma perfeita questão interdisciplinar para uma prova de ciências da natureza. Ok? Mas vamos lá, então. Deve ser fácil de matar para você, que é para impedir, ok? Tem o objetivo de evitar. O que o concregrama quer evitar? A impermeabilização. Se eu faço pisos de concreto, de asfalto, enfim, que é o que acontece em geral nas cidades, eu impermeabilizo o solo, não passa mais água. Ok? Permeabilidade, em geral, pode ser a qualquer coisa. Mas quando a gente fala de impermeabilização e solo, a gente está falando de permeabilidade ou impermeabilidade à água, ok? Em relação à água. Então, quando a gente usa o concregrama, a gente impede a impermeabilização, porque ele é permeável, passa água pela grama, o solo absorve água. Isso é ótimo, porque assim não escoa toda essa água até a rede de esgoto, e aí vai sobrecarregar os rios, haver enchentes, tal, coisas do tipo. Ok? Será que o concregrama ele evita a diminuição da temperatura? Não, porque ele não impede que será que ele evita a diminuição da temperatura? Ou seja, o piso tradicional faria com que houvesse diminuição da temperatura do solo e o concregrama não deixa que isso aconteça, ou seja, ele mantém uma temperatura alta. Não, nada a ver. O piso tradicional esquenta pra caramba, ok? Não deixa essa energia dissipar. A grama absorve parte da energia até para fazer fotossíntese, ok? E dissipa essa parte dessa energia com mais eficiência do que o próprio concreto, ok? Será que o concregrama evita a acumulação de matéria orgânica? Não, na verdade ele gera uma pequena acumulação de matéria orgânica, mas que não causa problema nem incômodo nenhum, ok? Será que ele gera alteração do pH? Talvez uma pequena alteração do pH, mas que influência isso teria para a gente? Ok, a gente está numa área urbana, ok? Talvez haja uma pequena alteração, porque agora eu vou ter um ser vivo aqui, não simplesmente concreto, uma planta, ok? E não simplesmente concreto e o que quer que consiga sobreviver debaixo do concreto, que não vai conseguir fazer fotossíntese lá de baixo. E salinização também não. Então, com certeza, é para evitar impermeabilização. Ficou com alguma dúvida? Acho que não, né? Essa questão foi meio entregue aí de graça. Questão 119. Vamos para a próxima, a gente vai falar da 99 agora. Ok? É uma questão que mistura óptica e conceitos de ondas em geral. Ok? Não só as ondas luminosas. Olha só. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada. A lâmpada de haleto metálico, de tungstênio, de mercúrio, de xenon e de LED, que é o diodo emissor de luz. LED é a sigla em inglês, pessoal, para Light Emitting Diode, okay? Que significa exatamente diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda UV e IV. O que é esse raio de IV? Será que é quarto em algarismo romano? Não é, galera. Esse IV é infravermelho, ok? A gente tem, então, ultravioleta, raios UV, que a gente está bem acostumado, e IV é infravermelho,
Beleza? A gente tem até aqui, ó, a luz visível. Aqui tem os comprimentos de onda em nanômetro. Para baixos comprimentos de onda, a gente tem o ultravioleta, quando termina a luz visível. Ela vai terminar aqui no violeta. E para lá, a gente vai ter o ultravioleta. Aqui, para altos comprimentos de onda, a gente vai ter, a primeira cor vai ser o vermelho. E para lá, a gente vai ter o infravermelho. Ok? Aqui a gente está com um comprimento de onda crescendo aqui para a direita. Geralmente, galera, esse gráfico ou essa linearização é feita não em função do comprimento de onda, mas em função da frequência da onda. E a frequência, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. A frequência cresce, galera, para cá. Ok? As frequências mais altas são aquelas associadas aos comprimentos de ondas mais baixos. Ok? Então, esse daqui é para o lambda, que é o que ele está fazendo aqui, ó. E para as frequências, que seriam medidas em hertz, ok? A gente sabe que V é igual a lambda F, então se eu aumento o lambda, cai a frequência. Se eu aumento a frequência, cai o lambda, para manter a velocidade constante, que no caso é a velocidade da luz. Ok? É por isso que o ultravioleta chama ultravioleta, porque ele está depois do violeta, mas ele está depois do violeta na sequência de frequências. Na sequência de lambda ele está antes, né? Então seria infravioleta, mas não. É porque geralmente a gente segue a escala de frequências. Beleza? E análogo ali para o vermelho. Então tá, nós temos aí 5 gráficos onde mostra a intensidade da luz produzida pelos aletos. Então aqui, ó, você pode ver, se a gente prolongar esse pedacinho aqui, galera, o que está fora dessa região aqui não é de luz visível. Então, os aletos metálicos emitem um pouco de ultravioleta, assim como também o mercúrio, ok? O xenon, o tungstênio, são algumas que emitem bastante infravermelho. Tá vendo? O mercúrio emite bem pouquinho, o aleto metálico bem pouquinho, o LED quase não emite infravermelho. E é bem aqui na região da luz visível que a nossa retina consegue enxergar. Tá vendo esses pontilhados? São as regiões sensíveis à nossa retina. Só a parte cinza que estiver dentro dessas ondas, dessa área tracejada, dentro do tracejado, só essa parte cinza dentro do tracejado que pode ser enxergada pela nossa visão. Okay? Fora disso, a gente já não enxerga. Né? A gente não enxerga infravermelho nem ultravioleta. Qual tipo de lâmpada atende melhor ao desejo do arquiteto? Okay? Qual que é o desejo do arquiteto? Ele deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Aqui, galera, aparece o seguinte conceito-chave. Infravermelho aquece. Ok? Infravermelho aquece. Todo corpo com alguma temperatura vai emitir radiação eletromagnética, ou seja, luz. Mas a maior parte dessa luz não é visível. Okay? Geralmente toda essa luz não chega na parte do visível. A maior parte dessa luz é infravermelho. Então, coisas quentes emitem infravermelho. E coisas que ficam captando infravermelho, esquentam também. Okay? Acontece tanto a ida quanto a volta. Coisas quentes mandam infravermelho e coisas que ficam captando infravermelho esquentam. Okay? Então, uma lâmpada de tungstênio em um ambiente vai esquentar o ambiente. Lâmpada de xenon também. A gente já descarta eles imediatamente por causa disso. Ok? Mas a gente quer que tenha boa iluminação também. Ó. Então, a de mercúrio não é tão interessante. Está faltando um pedaço aqui no comprimento do visível. Ok? Não sei se vai pegar o amarelo, o verde aqui no espectro do arco-íris, né? Mas está faltando um pouco dessas cores. Tá faltando alguma frequência aqui. Tungstênio não é bom, o aleto também não é tão legal. O LED, olha o LED aqui, ele parece perfeito, porque ele pega praticamente todo o espectro do visível. Talvez ele não pegue alguns pedaços do violeta, ok? Alguns tons de violeta mais próximos do ultravioleta, mas ele pega muito bem toda essa área do visível, ok? E não pega nada do infravermelho, então ele é a que melhor se adapta. Galera, eu vou aproveitar a deixa dessa questão 99 para falar um pouquinho de lâmpadas para vocês, ok? Tem 3 tipos de lâmpadas importantes que vocês precisam conhecer, ok? São as boas e velhas lâmpadas incandescentes, ok? As chamadas lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas LED. Isso é muito cara de Enem cobrar,
ok? Lâmpada incandescente, como é que funciona? O que é incandescência, galera? Incandescência é quando um corpo esquenta o suficiente para começar a emitir luz na região do visível. Nós emitimos luz infravermelha, por isso que aquelas câmeras de infravermelho, sensores de infravermelho são usados para detectar animais, ladrões, etc., em lugares à noite, por exemplo, ok? Enfim, lugares sem luminosidade, onde a luz visível já não serve, ok? Então, lâmpadas incandescentes tem a ver com incandescência. Todos nós incandescemos, todos nós emitimos luz via incandescência. Só que a gente não está quente o suficiente para começar a emitir luz na região do visível. A gente emite no infravermelho. À medida em que os corpos vão esquentando, eles vão começar emitindo luz vermelho. Daqui a pouco eles estão emitindo vermelho e laranja. Daí a pouco vermelho, laranja e amarelo. Daí a pouco vermelho, laranja, amarelo e um pouco de verde. Daí a pouco eles já estão brancos. Ok? Isso explica também a cor das estrelas, galera. Eu separei aqui para vocês, em algum lugar, exemplos de corpos que incandescem, que são famosos. Aquelas fagulhas que a gente vê sendo soltadas de solda, o carvão em brasa é um exemplo de algo em incandescência, metais quentes é o exemplo clássico, o vidro, quando ele está sendo fabricado, ele fica brilhando em luz visível, o Sol e as demais estrelas, ok? Inclusive as estrelas que brilham mais na região do azul, elas são mais quentes. Ok? E as estrelas que brilham só mais na região do vermelho são menos quentes, ok? Também pelo mesmo motivo, tá? É incandescência. E a fluorescência das lâmpadas brancas, que em grande medida já substituíram as incandescentes, por economizarem muito mais energia, porque elas produzem muito mais energia luminosa, né? Energia na forma de luz visível, do que em calor, na forma de calor. A fluorescência acontece o seguinte, galera. Dentro de uma lâmpada fluorescente, o gás que está dentro da lâmpada, ele tem os seus elétrons excitados, ok? Alguns elétrons das camadas mais externas são excitados, aqui está o núcleo, ok? E aí ele é excitado para alguma camada, para algum nível energético mais energético, ok? Então aqui ele está em no estado de equilíbrio dele, estado de equilíbrio, e ele é excitado para um nível mais energético, que é o estado excitado dele. Ele vai para algum estado excitado, pode ser, teoricamente, qualquer nível energético acima dele. Até aí tudo bem, a gente não percebe nada demais. Agora, quando esse elétron volta para o estado de equilíbrio dele, ou para qualquer nível inferior, o que acontece? Ele emite luz, ok? Ele devolve a energia que ele ganhou para subir ao estado mais energético, essa energia ele devolve quando ele emite luz. Até alguns vestibulares indicam que essa quantidade de energia que ele perdeu, esse ΔE, ok? Da energia final que ele tinha lá no estado excitado, menos a energia... aqui no caso seria... Essa variação, não, né? Seria do estado excitado, menos o estado de equilíbrio, ok? Para deixar esse valor positivo, é essa energia aqui, que é a energia dessa onda de luz, que é igual a H vezes... Ni não. No ensino médio vocês usam F. É a mesma coisa, tá? É a frequência da onda em Hertz, e esse daqui é uma constante. Essa é uma fórmula que vocês não precisam saber. Quando os vestibulares cobram isso, eu já vi o Enem cobrar, ele dá a fórmula para vocês. Beleza? É isso que tá relacionado à fluorescência, galera. As nossas lâmpadas fluorescentes, o gás que está dentro dela, sofre esse processo, emite uma luz que não é visível, ok? Ela é uma luz, se eu não me engano, ultravioleta, mas aí essa luz excita elétrons que ficam na parede da lâmpada, ok? Lá estava o gás, ok? E aí ele fica emitindo essa luz ultravioleta. Quando ela bate na parede de dentro da lâmpada, onde há depositado ali um outro material, que agora eu não estou lembrando o nome, esse material tem os seus elétrons excitados e caem, são excitados e caem de volta para o estado de equilíbrio e emitem luz em todas as frequências, em todos os comprimentos de onda da luz visível, portanto emitem luz branca. Essas são as lâmpadas fluorescentes. O LED é um mecanismo um pouco mais complexo que, em geral, vocês não precisam saber, mas ele está relacionado com a mesma coisa.
tá? São elétrons que estavam num estado mais energético, de um lado do diodo, ok, do LED, e vão para um estado menos energético, do outro lado do diodo. Eles estavam aqui num estado ocupado do diodo e vão para um estado desocupado. Então, eles vão indo para lá, os elétrons, ou seja, a corrente está passando para cá, e aí eles têm uma perda de energia. Essa energia vai para onde? Essa energia é perdida na forma de luz, emitida na forma de luz. Ok? Beleza, galera? Aproveitando a deixa, esse fenômeno de elétrons que voltam para estados de equilíbrio emitirem luz também é o que a gente observa no fogo, tá? Fogo, o brilho do raio, quando existem relâmpagos, tá? Também acontecem por causa disso. São todas formas do que se chama de luminescência. Ok? Luminescência. Existe a bioluminescência, quando seres vivos fazem isso, como o vagalume. Existe a triboluminescência, quando você atrita um metal e ele libera isso daí. É tudo porque em alguma molécula, ou no metal mesmo, na estrutura cristalina de um metal, alguns elétrons foram excitados e estão voltando para estados menores, de menor energia, seja de equilíbrio ou não, ou eles estão voltando aos pouquinhos, ok? E nisso eles liberam luz, com essa energia, H vezes F, ok? É assim que funcionam lâmpadas, ok? Ou elas são incandescentes e tem a ver com um tipo de fenômeno, ou elas são fluorescentes ou LED e tem a ver com esse fenômeno da luminescência, que são elétrons devolvendo sua energia, beleza? Essa foi a questão de número 99. Vamos agora para a questão 101 aqui do lado. Eu queria comentar uma coisa de óptica com vocês. Ok? Que é simplesmente o seguinte. Já que ele falou de fibra óptica, isso é muito cara de Enem, cobrar fibra óptica. O que é a fibra óptica, galera? A fibra óptica é um cabo, ok? Maleável até, ok? Por isso eu estou desenhando ele tortinho aqui. Onde caminham sinais de luz, ok? Raios de luz. Então, a luz vai caminhar em linha reta ali dentro até bater na parede da fibra. E aí você faz o quê? Você traça normal, naquele ponto, uma retinha perpendicular, ok? E aí você reflete esse sinal, esse raio de luz, com o mesmo ângulo, ok? Aqui está o ângulo de incidência. Lembra que ele é sempre medido com a normal. E aqui está o ângulo de reflexão. É o mesmíssimo ângulo, o mesmo valor. Se aqui for, por exemplo, 80, aqui vai ser 80 também. Vai para lá. Opa, aqui ele está batendo com outro ângulo. Aqui está normal. E aí ele vai refletir com esse mesmo ângulo do outro lado. Ok? Se aqui ele bateu com 60, aqui ele vai refletir com 60. E assim ele vai batendo. Bate ali, bate aqui, bate ali, bate aqui. E assim ele vai caminhando pela fibra óptica. Se ele bater, em algum momento, se ele bater na fibra óptica muito próximo da normal, galera, é capaz que é possível que... Opa, isso não parece uma normal. Talvez agora seja normal nesse pedacinho, ok? Formando 90 graus. Se esse raio vem e bate na normal, formando um ângulo muito pequeno, ok? Próximo da normal, pode ser que ele escape. Ok? Qual é a condição para isso acontecer? O que está acontecendo aqui dentro da fibra óptica, galera, e essa é a minha dica para vocês, é um fenômeno chamado reflexão total. Ok? A regra para acontecer reflexão total é a seguinte. Existe um ângulo, θ, que é chamado de ângulo limite. Ele é o menor ângulo em que pode acontecer a reflexão total. Daquele ângulo para baixo já vai acontecer refração. Ou seja, ela vai atravessar, ela vai sair da fibra óptica. Ok? E qual é a lei que envolve esse ângulo limite? O seno desse ângulo é o n do meio, que tem o menor índice de refração. Eu vou escrever dessa forma aqui, que não está matematicamente correta, mas é para a gente lembrar. É o n do menor cara sobre o n do maior cara. Então, você quer saber se ele vai ou não dar conta de passar, de atravessar, você calcula o ângulo limite. Como é que você calcula? O seno do ângulo limite é isso daqui. Tem que ser o menor pelo maior. É fácil de lembrar que tem que ser o menor pelo maior, porque senão isso aqui não vai dar menor do que 1. E o seno, ele é sempre menor ou igual que 1. Tem que ser, senão não é seno. Ok? Seno fica sempre entre 0
entre menos 1 e 1, ok? E aí, para descobrir o ângulo em si, eu tiro o arco seno disso daqui, certo? Mando esse seno para cá na forma de arco seno, ou aplico o arco seno dos dois lados, o que é equivalente, ok? E aí eu descubro qual é esse ângulo. Desse ângulo para frente, vai acontecer sempre reflexão total dentro do corpo. Desse ângulo para trás, ok? Para valores pequenos, abaixo do ângulo limite, ele vai atravessar e aí vai acontecer refração, que é uma coisa que caiu lá no Enem de 2015. A lei da refração é a seguinte, ó, se você pega o índice de refração no corpo 1 vezes o seno do ângulo em que ele incide com a normal, ainda do lado 1, antes de atravessar o dióptro, antes de atravessar a barreira entre os dois meios, então você pega o seno desse ângulo aqui, N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Essa é a lei de Snell-Descartes, ok? E aqui você tem o θ2. Beleza? Então eu aproveitei aqui para vocês o conceito de fibra óptica para lembrar o conceito de reflexão total, ok? E de refração. Legal? É bem cara de cair no Enem. Ele pode mesclar essas coisas, ok? De repente, ele pode usar também V igual a lambda F, e aí ele vai falar da velocidade da luz naquele meio que não é a velocidade da luz no vácuo, ok? E aí, se ele deu o comprimento de onda, e você sabe a velocidade da luz no meio, você pode conseguir a frequência daquela onda em Hertz, daquela onda luminosa, ok? Essa velocidade da luz no meio, ela é relacionada com a velocidade da luz justamente pelo N. O que é o N? O N não é nada senão a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Opa, perdão, não estava aparecendo, agora está. Ok? O N é isso daqui, a velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio. Então, V em algum meio, trocando esses dois caras de lado, né, de lugar, V é C sobre N. Beleza? Mas ele vai te dar a velocidade da luz no vácuo e vai te dar o N naquele meio. Beleza? Ok? Preenchemos algumas coisinhas aí interessantes de óptica que poderiam cair. Vamos para a questão 113, que é uma questão que eu considerei de nível médio. Pode até ser de nível difícil para você se você não trabalhou muito a questão de interferência, galera. Porque aqui essa é uma questão que fala de interferência de onda sonora. Ok? O trombone de Quink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência F, ok? Desse lado. Na entrada do dispositivo, essas ondas se dividem por dois caminhos, que é o caminho ADC, que é a onda que vem por aqui, e o caminho AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo onde se posiciona um detector. Ok? Aqui, perdão. Detector. Ok, me perdi. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo, ok? Esse braço eu consigo puxar e diminuir com um trombone, ok? Daí o nome dele. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, ou seja, puxando esse U do trombone para cá, até que ele fique como mostra a figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Ok? Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, que é de 320 metros por segundo, velocidade de 320 metros por segundo, a gente costuma usar 340, né, para a velocidade do som no ar a 25 graus Celsius e tal. No tubo ele está um pouquinho mais lento. Nada que vocês precisem memorizar, tá? Ele sempre dá esse valor. É possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. E ele quer saber justamente isso. O valor dessa frequência em Hertz produzido pela fonte. E aí, galera, essa é uma questão de interferência. Não dá para resolver ela só usando o V igual a lambda F. Beleza? Tem que usar o conceito de interferência. Ora, quando você vê que ele falou que quando os trajetos ADC e AEC estavam iguais, ok? Então aqui nós tínhamos 30 centímetros e 30 centímetros, vinha uma intensidade muito alta aqui no ponto C. Claro, porque essas ondas sofriam interferência construtiva,
ok? Se elas percorriam a mesma distância, quando essa aqui chegava com máximo, essa aqui também chegava com máximo. Uma crista, essa aqui chegava com crista. Quando essa chegava com vale, essa chegava com vale. Ok? Quando essa chegava com nó, essa chegava com nó. Então, tudo que uma onda fazia, a outra repetia. E com isso, a intensidade era dobrada. Ok? Se eu tivesse uma intensidade I da onda que viesse desse lado, eu tenho a intensidade I da 2I. Ok? Mas ele foi abrindo, assim, sem intensidade, foi caindo até zerar. Essa vai ser a primeira interferência destrutiva do detector. Ok? Então, não basta usar V igual a lambda F. Ok? Nós vamos usar o seguinte, toda interferência ela vai exigir que a gente trabalhe a diferença de caminho percorrido pela onda. Quando é luz, a gente fala de diferença de caminho óptico. Quando não é, a gente fala de diferença de caminho da onda, percorrido por ela. Ok? Quanto que essa onda andou e quanto que essa onda andou? E qual que é a diferença entre a distância percorrida por essa e entre essa? Olha só, não dá para saber exatamente quanto essa andou e quanto essa andou. Não é 30 mais 30, né? Porque ela deu uma voltinha aqui que é difícil de calcular. Não foi 30 indo, bateu, voltou 30. E aqui também não foi 40, bateu, voltou 40. Ok? Mas, como essa voltinha aqui é praticamente igual, idêntica, a essa voltinha aqui, ok? Então, elas não importam, já que a gente só está querendo saber a diferença entre um lado e outro. Ok? Elas vão se compensar. Então, a diferença toda está aqui, ó, no miolo. E a diferença entre os miolos é de quanto? É de 10 centímetros. Se você quiser pensar assim, talvez facilite o raciocínio, a diferença está aqui, galera. Ó, tem 10 centímetros a mais aqui, tem 10 centímetros a mais aqui. O resto é idêntico, tá? Ou seja, este pedaço aqui, assim, ok? É idêntico. Mas tem 10 centímetros a mais aqui e 10 centímetros a mais aqui. Ou seja, ele vai percorrer 10 aqui e 10 ali. Dá uma diferença de caminho óptico de 20 centímetros. No sistema internacional, para passar isso para metros, 20 centímetros é 0,2 metros. Beleza? Ok, o que eu faço com a diferença de caminho óptico? Olha só, essa diferença de caminho óptico, ela vai ser alguma fração, alguma coisa que eu vou chamar de n. Tá? Tem gente que eu gosto de chamar de n sobre 2, ou k sobre 2, eu vou chamar só de n. Ela vai ser alguma coisa que multiplica o lambda. Tá? Depois a gente vai usar o v igual a lambda f. Ela vai ser alguma coisa que multiplica o lambda.